Holding Rural ITCMD. Só de ouvir falar esse nome, tu já não quer nem saber, fica com medo, o ITCMD não te traz lembranças boas. Bom, calma, eu vou compartilhar um caminho das pedras com todos vocês que pode ajudar a entender melhor esse tributo. O primeiro ponto é entender que ele é um tributo de competência estadual, ou seja, cada estado legisla sobre o ITCMD, aplica e interpreta de uma forma diferente. Nossa, mas aí complicou ainda mais. Não. Nós temos umas bases que nos ajudam a pegar e operar com muita tranquilidade e segurança em todos os estados do Brasil em relação a esse tributo. No agro, ele tem um passado e tem sempre uma memória muito ruim para os produtores, porque ele aparece muitas vezes no cenário do inventário, em que o produtor falece, os filhos estão muito fragilizados e tem que pegar e recolher altos tributos, em especial o ITCMD, num contexto em que nós temos um patrimônio gigante imobilizado de terras, mas pouca liquidez para ter que pagar este tributo. Mas afinal, qual é o fato gerador? O que autoriza que o ITCMD seja cobrado do produtor, seus filhos e herdeiros? O fato gerador, a base, o gatilho que autoriza a cobrança desse tributo, se dá em duas hipóteses, e o próprio nome do imposto, que é autoexplicativo, nos ensina. Imposto de transferência, causa mortes, doação. Ou seja, sempre que nós tivermos a morte do produtor ou a doação por parte do produtor de um bem seu, nós vamos ter a incidência deste tributo, que tem uma alíquota variável de 4 a 8%, conforme o estado. Estado do Paraná, como por exemplo, tem 4%, estado como o Mato Grosso tem 8%. Mas mais do que entender o que autoriza a cobrança do ITCMD, qual é a alíquota, é entender a base de cálculo onde vai bater esses 4% até os 8% aí gradativo, conforme o estado. E para isso a gente tem que pegar e voltar para aquele vídeo anterior em que eu mencionei para vocês que as áreas rurais elas são avaliadas sobre 3 perspectivas. A primeira perspectiva é aquela constante no imposto de renda, que é a menor. Então a gente vai pegar o valor da área rural e o valor que está disposto lá no imposto de renda. A segunda maneira de nós mensurarmos, avaliarmos o valor da terra é pelo VTN, o valor da terra nua, que é aquele utilizado para fins de calcular o ITR. E a terceira forma de nós calcularmos, de nós avaliarmos uma área rural, é o valor real de mercado. Entre o valor constante do imposto de renda e o valor real de mercado, nós temos uma diferença brutal, conforme a região ela é maior ou menor. Vou pegar e partir aqui de um case, de um exemplo aqui, para a gente poder trabalhar melhor com esse imposto. Quem tiver com papel e caneta na mão aí, já pode pegar, que a gente vai pegar e trabalhar um pouco mais sobre isso. Vamos pegar aqui uma fazenda que tenha valor real de mercado de 100 milhões no Mato Grosso e ela esteja no imposto de renda por R$1 milhão. Todas essas áreas estão no nome do produtor, que tem 2 filhos. Isso mesmo, tem 2 filhos e ele tem todas essas áreas do seu nome. Ele é casado em comunhão universal de bens, estou trazendo alguns detalhes aqui para enriquecer, e ele quer constituir uma holding rural. Ou vocês são filhos, vocês são contadores, são advogados, foram procurados para esclarecer esse ponto para o produtor. Colocando no papel, 100 milhões de reais é a área que ele tem, valor real, 1 milhão está no imposto de renda, casado em comunhão universal de bens e ele tem 2 filhos. Vamos esquecer o regime de casamento dos filhos aqui. Como é que se dá esse procedimento? Bom, a gente pega esse patrimônio do produtor que está na pessoa física e faz a transferência para a pessoa jurídica num procedimento que nós chamamos de integralização do capital social. Por qual valor a gente faz essa transferência? A gente faz essa transferência pelo valor constante no imposto de renda, que aqui no nosso exemplo é de R$1 milhão. E os filhos? Os filhos entram com uma pequena quantia dentro da holding em dinheiro, 5 mil, 10 mil, um valor pequeno, eles vão ter poucas cotas. E aí depois a gente vai distribuir essas cotas, mas isso aqui é uma segunda etapa. Então os filhos, eles pegam e entram nessa empresa com dinheiro, certo? Bom, por que a gente utilizou o valor do imposto de renda? Porque é o valor que não atrai, que não possibilita a cobrança do ganho de capital. Sempre que a gente tiver um valor diferente do imposto de renda, a gente for utilizar um valor diferente para integralizar na holding rural, nós vamos ser tributados. Por isso a gente pega aquele patrimônio do produtor lá das áreas rurais, que está avaliado em 100 milhões, e integraliza ele por 1 milhão. Os filhos vão entrar nessa empresa aqui com dinheiro. Eu citei aqui uma pequena informação, que não é à toa, que o produtor ele é casado em comunhão universal de bens. Tá? Então nós não podemos colocar a esposa dele como sócia também em uma sociedade limitada, que é o modelo que nós usamos aí com maior frequência. O que a gente pega e faz, na prática, muitas vezes, coloca a esposa como administradora dessa empresa e ela faz uma outorga, ela dá anuência para integralizar o patrimônio da pessoa física
para a pessoa jurídica, o patrimônio esse das áreas rurais. O ponto que surge aqui é no momento que nós vamos transferir esse patrimônio do produtor para os seus filhos, herdeiros e sucessores. E aí volta o ITCMD. Onde que entra o ITCMD aqui? Bom, eu tenho duas formas de transferir o patrimônio do produtor dentro da holding. Ele estava na pessoa física, foi para essa pessoa jurídica, para os seus filhos, herdeiros e sucessores. E quais são essas duas formas? Bom, a primeira é a mais clássica, que é a doação. Eu simplesmente faço a doação das cotas do produtor para os seus filhos. E nesta doação eu vou pegar e ter a tributação sob uma base de cálculo menor. Vamos partir aqui do ponto que essa área fica no Mato Grosso, a alíquota é de 8%. Os 8% se batessem na pessoa física seria 100 milhões, que é o valor real de mercado. Nesta pessoa jurídica seria 1 milhão. Atentando que em muitos estados, principalmente Goiás e Minas Gerais, já há lei, inclusive, em que o valor que vai pegar e bater o ITCMD não é o constante nas cotas, mas o real, o efetivo. Então a gente tem um grande perigo de reavaliação das cotas. Existem algumas engrenagens, alguns meios que nós podemos fazer para contornar e diminuir a possibilidade de reavaliação, mas a gente corre esse risco. Contudo, a gente tem um segundo caminho. Nós temos uma segunda alternativa para transferir esse patrimônio que está na pessoa jurídica do produtor para os seus filhos, que é a compra e venda de cotas. Os filhos, eles fazem a aquisição das cotas do pai pela compra. Antes que me chamem de louco, eu estou falando uma bobagem, uma coisa que não pode para o produtor, grandes grupos econômicos, bancos, empresas, utilizam muito esse mecanismo da compra e venda de cotas. Procure no Google, eu não vou citar o nome do banco, uma família faz uns 2, 3 anos de um grande banco no Brasil, fez o seu planejamento sucessório mediante compra e venda de cotas. Lembrando que nesse procedimento o produtor também pode gravar uma cláusula de usufruto. Quando a gente trabalha com a compra e venda de cotas, nós não estamos nem reduzindo o que vai ser recolhido do ITCMD. Nós estamos simplesmente eliminando qualquer recolhimento do ITCMD, porque o fato gerador do ITCMD, o gatilho que autoriza, ou é a doação ou é a morte do proprietário e a sua transmissão. Aqui no caso, a transmissão do bem, ela se dá mediante a aquisição por parte dos filhos do produtor. Neste caso, a gente tem que pegar e avaliar sempre, em todos os casos, com as peculiaridades da família, qual é o regime de casamento dos filhos, se eles têm disponibilidade de recursos para fazer essa aquisição das cotas e fazer um procedimento em que fique, olha, se não perfeito, perto do perfeito, em que a gente não deixe nenhuma vírgula para que a Receita aponte qualquer dissimulação para não pagamento do ITCMD, seria, digamos, uma doação simulada, o que não é. Nós estamos aqui efetivamente fazendo uma compra e venda, por isso fazer um procedimento em que a gente não consiga deixar essa margem para a Receita Estadual desconstituir o nosso ato. Analisado esses 3 pontos, a gente sempre ressalta, na prática a gente vai ter que ter outros cuidados conforme a família, mas a compra e venda de cotas é um mecanismo fantástico no mundo do agro, que está sendo cada vez mais utilizado. No próximo vídeo, pessoal, eu vou abordar com vocês a questão da gestão tributária dentro da holding, se o produtor ele tem que operar dentro da holding, se ele não precisa operar dentro da holding, se ele pode operar 100% fora, se ele pode operar um pouco fora e um pouco dentro, enfim. Nós vamos abordar o que eu chamei do Waze tributário da holding rural. Vai estar bem bacana aí, acompanhem. Quem curtiu o vídeo, por favor, curta aqui no YouTube, não adianta só gostar. Compartilhem com quem faz sentido essa informação e se inscrevam no nosso canal para quem ainda não se inscreveu. Um forte abraço!